Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto um pouco diferente, saindo do âmbito da academia. Estou aqui com a doutora Mônica, médica cardiologista, que vai estar falando para a gente quais as medidas e os cuidados que você deve tomar para quem vai iniciar as atividades físicas. Meu nome é Mônica, eu sou médica cardiologista há 25 anos, atuo no mercado de Santa Teresa há 15 anos e lido muito com os conflitos que as pessoas têm entre ter uma vida saudável e ter uma vida corrida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Juliano sobre a necessidade de você iniciar uma atividade física com segurança. Doutora, eu separei algumas perguntas aqui. Qual a relação da atividade física com o coração? Atividade física e coração têm uma relação intrínseca. O coração é um órgão central de distribuição de energia e alimentos e o nosso corpo ele foi feito para se mover. A gente está sempre ativo, a gente está sempre se movimentando para suprir as nossas necessidades, né? E quando a gente se torna menos se movimenta menos, se a gente se torna mais sedentário, a gente torna esse coração menos ativo, porque ele não vai se adaptando às necessidades da pessoa. Ele vai ficando motoramente menos ativo. E quando a gente faz uma atividade física regular, programada, assistida, né, de intensidade moderada, a gente vai provocando alterações desse coração que trazem uma performance melhor nutrição do músculo, porque o músculo vai ter mais necessidade, mais força, consequentemente, ossos mais fortes, melhor nutrição cerebral, diminuição da ansiedade, prevenção de algumas doenças crônicas, como diabetes, cânceres, né? melhor das artrites e artroses por causa da produção de algumas endorfinas, como a miosina, que diminui a dor, né? Então, nós só temos benefícios, porque um foi feito para o outro. A atividade física foi feita para o coração ele existe em função das atividades que o organismo faz, né? Sejam elas metabólicas ou sejam elas mecânicas, né? Que é a atividade física. E doutora, qual que é a importância das pessoas fazerem os check-ups antes de realizar o treinamento e também o intervalo para aqueles que já praticam atividade física, se existe essa necessidade de ter check-ups contínuos? Vamos lá. Uma coisa que nós precisamos separar é que tanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia quanto a Sociedade Brasileira de Medicina Desportiva, elas definem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é mover o corpo, é levantar da cama, descer e subir escadas no dia a dia. E se a gente tivesse que fazer uma avaliação para poder fazer esse tipo de atividade, tá morto, né? Economicamente é inviável. Exercício físico é definido como aquela atividade que ela vai ser repetida, ela é sistemática, ela trabalha grupos musculares ou tem uma modalidade desportiva que pode ser moderada até intensa. E aí a gente divide as pessoas que são desportistas daquelas que são atletas. Quando a gente vai ler a diretriz de avaliação pré-participação desportiva, a gente vê essa diretriz relacionada à avaliação do atleta aplicada ao desportista, porque não tem um consenso em todas as sociedades do que fazer para avaliar aquela pessoa que é sedentária e passa a fazer uma atividade física sistemática chamada exercício físico. Isso é um ponto.
Importância que o Juliano quer saber, eu acho que todo mundo quer saber. Qual a importância? Olha, o primeiro levantamento importante foi feito por um pesquisador italiano que fez um levantamento de mais de 20 anos de idade, 1974 até 1995, de morte súbita em atletas. A partir do ano de 1974, quando a Itália ela colocou em lei a obrigatoriedade de se fazer avaliação do atleta antes da participação desportiva, a redução da morte súbita no atleta durante esse ano foi de 90%. Então, existe uma predição, você consegue ver aquela pessoa que tem mais tendência a ter uma complicação. E quando a gente fala em fazer uma avaliação médica pré-participação de atividade ou exercício físico, ou seja, para o atleta aí no desporto mesmo, a gente está falando em prevenção de doenças que podem levar à morte súbita e a complicações cardiovasculares. A nossa sociedade, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Medicina Desportiva, ela indica para o atleta, desde os 12 anos de idade, avaliação médica antes de uma participação desportiva. Então, para nós que vamos lidar com pessoas que pretendem sair do sedentarismo para a atividade sistemática, para o exercício físico sistemático, a gente segue essa mesma diretriz. Então, o ideal seria que houvesse pelo menos uma entrevista médica e um eletrocardiograma. No eletrocardiograma, a gente consegue identificar algumas doenças graves, que a gente chama de 5 ondas malignas do eletro, e quando existe, são doenças genéticas, herdadas, e que precisam ser investigadas naquela pessoa, naquele indivíduo. Eu já ia falar paciente, né, porque eu acho que todo mundo é paciente, mas um indivíduo que vem para buscar uma resposta sobre: posso praticar uma atividade mais intensa? Então, o eletro consegue tirar pelo menos essas 5 síndromes que são graves, a partir de 12 anos de idade. Aí tem uma outra coisa que é muito interessante, Juliano. Todas as doenças que levam à morte súbita, é mais comum que a gente encontre no atleta e no praticante de atividade desportiva anterior aos 35 anos de idade. Elas são mais comuns de identificar. Miocardiopatia hipertrófica, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome do QT curto ou longo, síndrome de Brugada, tudo nome feio e grave. A partir dos 35 anos de idade, doença arterial coronária, a famosa veia entupida no coração. Então, apesar de não ser obrigatório, a gente vê com bons olhos que a pessoa faça pelo menos, quem tem 35 anos a mais, pelo menos um teste funcional, além do eletrocardiograma. Quando o paciente vem, quando o indivíduo vem no consultório médico, a gente tem um questionário, um olhar clínico para isso. Está se sentindo cansado? Está com dor? Tem fator de risco? Tem história na família de morte súbita? Tem hábito de fumar? Tem hábito de comer gordura saturada? Né? Está obeso? Tem história de diabetes? Esses pacientes vão acumulando risco de ter problema. Então, quanto mais a nossa tabelinha de risco vai se somando pontos, mais fala a favor de fazer um teste ergométrico no mínimo. E para algumas pessoas hoje, a depender da história que nos contam aqui, a gente pede um exame mais sofisticado, que se chama angiotomografia de coronária. Doutora, eu gostaria de saber agora, vamos imaginar alguns cenários. Primeiro, daquele cara que já é praticante, vou falar aqui de musculação, que é a minha área, já pratica há muito tempo,
mas tem uma idade já um pouco avançada, por mais que ele tenha hábitos saudáveis, não é usuário de hormônios nem nada do tipo, e não tem nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de sintoma, se ele deve fazer algum tipo de check-up, como você até que já acabou de responder, e o cenário de como a gente pode proceder, nós profissionais de educação física, a orientar aquele aluno que é extremamente sedentário, já com uma idade um pouco avançada, com péssimos hábitos, como que a gente pode orientá-lo e quais as condutas que a gente deve tomar se o pior acontecer, se um evento cardíaco acontecer dentro do ambiente da academia. Primeiro, eu queria saber o que você chama de idade avançada, né? Tomar cuidado aqui agora, né? Então, depois dos 30 anos, né? A partir dos... nosso porte é aproximadamente a partir dos 35 anos, mas você está correto. Não pode ser preto no branco, porque medicina não é certeza. Eu costumo falar para os meus pacientes que a única certeza que o médico tem é que a vida é uma incerteza, tá? Se nós formos pensar na capacidade que temos de morrer, a gente vai entender que a nossa vida é um milagre diário. Às vezes eu vejo as pessoas se ressentindo de envelhecer, e eu sempre olho para os meus pacientes velhinhos com aquela cara assim, poxa, venceu. Venceu quando nasceu, venceu porque cresceu, porque as milhões de possibilidades de coisas que poderiam ter acontecido naquele organismo, não aconteceu. É um organismo vencedor, então ele é uma pessoa que pôde envelhecer. Mas o envelhecer, ele traz, claro, degenerações. A gente tem degenerações e adaptações do envelhecer que são típicas. Que você pode ter um envelhecimento saudável e um envelhecimento que não é saudável. Tem fator genético envolvido, tem fator cultural envolvido, tem fator ambiental envolvido, socioeconômico, né? A questão do emocional hoje em dia que é muito importante, mas toda pessoa que quer sair de um sedentarismo quase absoluto para fazer uma atividade sistemática, ela deve fazer uma entrevista médica. O profissional de educação física tem uma ferramenta, que é um questionário estruturado de participação em atividade física. Você conhece, você sabe. A partir desse questionário, você já pode ficar de orelha em pé com algumas pessoas. Então, você sabe que a capacidade física daquela pessoa é baixa e toda capacidade física baixa piora o prognóstico daquela pessoa. Você sabe disso. Se a pessoa faz 4 metros, se ela não consegue subir 2 lances de escada, amigo, algum problema muito sério tem com aquela pessoa e ela precisa investigar isso aí. Então, dentro desse contexto, aquilo que eu te falei, vocês triam, falam assim, olha, eu gostaria de iniciar uma atividade física essa semana, mas eu só consegui consulta com a doutora Mônica, eu só vou conseguir arcar com os custos de uma consulta daqui a 2 meses. O que eu posso fazer? A depender, você não vai deixar ele iniciar atividade física nenhuma. A depender, uma atividade física ultra leve para adaptação é aquilo que a gente sempre fala, nós dois sempre comentamos. Rotina. Atividade física precisa de ser criada na rotina. Para criar rotina, você tem que ir, né? Então, isso é um ponto. Eu vou andar 10 minutos a 2,5 quilômetros na esteira reta, você dá passos na rua, não tem problema, entendeu? Mas eu vou fazer uma atividade já de cunho moderado, com uma carga
de exercícios moderada, eu vou ter que passar por uma avaliação médica, principalmente se o meu questionário sistematizado me diz que eu tenho alto risco. Aí o médico vai fazer um outro questionário direcionado, e nesse questionário direcionado ele vai poder dizer, ó, você vai fazer além do eletro, um teste ergométrico, uma angiotomografia de coronária, nós vamos rastrear alguns exames metabólicos para ver o que você pode melhorar, ou para os seus marcadores, se eles vão melhorar depois da atividade física. E mesmo fazendo isso tudo, eu posso ter um evento. A gente fazendo todos os exames sofisticados, a gente pode ter evento. Eu sempre costumo citar, nessa questão da morte súbita, a morte da dona Ruth Cardoso, que tinha acabado de sair da consulta com o médico cardiologista dela. Ela já tinha coronariopatia, tinha acabado de fazer o cateterismo. E o cateterismo indicava que ela não precisava mexer naquela artéria. 72 horas depois, ela teve uma morte súbita dentro de casa. Então, a gente está sujeito. A gente não pode ficar pensando que isso vai acontecer e eu não vou fazer nada. Se tiver um evento cardíaco dentro de uma academia, o que a gente precisa aprender? A fazer a identificação de se tem ritmo ou se não tem ritmo, ou seja, o paciente está parado ou não está respirando ou não está, se a respiração de gás ou não é, se eu devo começar uma ressuscitação cardiopulmonar naquele momento, como é que é feita essa ressuscitação cardiopulmonar, para quem eu vou ligar pedindo ajuda, que é para o SAMU, que eles têm o suporte avançado, mas eu fortemente indico que locais que tenham atividade física com pessoas acima de 30 anos tenha o desfibrilador automático. O desfibrilador automático, ele salva vidas, porque a pessoa não precisa entender de ritmo cardíaco, porque ele faz a identificação do ritmo e choca quando necessário. Ele fala assim, olha, identificado ritmo não chocável, por favor, continue a massagem cardíaca. Aí a gente vai continuando. Identificado ritmo chocável, por favor, se afaste. Aí ele vai lá e choca a pessoa. Então, é importante você saber manusear um DA, e isso não é para o professor de educação física, é para todo mundo que está lá dentro, entendeu? Acho que a gente no Brasil dá pouca importância, mas tem países em que quase 90% da população é treinada no resgate básico de vida, entendeu? Acho que isso é importante. Tanto que eu havia comentado com você, vai fazer o curso, né? Mês que tem. Vou fazer. Doutora, gostaria de agradecer, tá, pelas informações que foram muito úteis, tanto para as pessoas que querem, né, iniciar atividade física, quanto para a gente que é profissional de educação física. Foi um prazer, eu acho, que disseminar informação de saúde é um dos propósitos, né, de ser médico, né? E para resumir, eu acho que a gente deve ter em mente o seguinte: se você consegue investir 2% do seu tempo numa atividade física, ela é suficiente para prevenir 40% de complicações de saúde no geral. Então, o que é 2% de um filme? Não é nem um trailer, mas 2% dos seus minutos na semana equivalem a 240 minutos de uma atividade leve dividida em 7 dias. Não tem desculpa para não se exercitar. Fulano passou mal na academia. Tem questionários básicos, eletrobásico, o mínimo que a gente pode fazer para poder começar a se exercitar. Viver é perigoso, mas é muito bom. Agora, é melhor a gente viver saudavelmente, criando músculos para uma vida na terceira idade mais saudável e independente,
do que ficar dependente igual os questionários que aí eu tenho que fazer a partir dos 60 anos. Levanta sozinho, toma banho sozinho, come sozinho, é capaz de fazer compras, de usar o telefone. Muitas das pessoas aqui no consultório hoje já não são capazes de pontuar nesses itens. Então, para a gente chegar lá bem, é preciso que a gente comece a se mover já. Galera, então é isso, tá? Me acompanha aí nas redes sociais, acompanha a doutora Mônica também, que a gente vai deixar aí o Instagram dela, e virão mais conteúdos para vocês, tá? Valeu, obrigado!